Salve, salve pessoal, bem-vindos ao canal da J-League Insider. Eu sou o Matheus Braga e hoje nós temos que falar sobre um assunto muito importante, que é a situação financeira da Nissan. Aí você que está vendo o vídeo pode estar perguntando, mas Matheus, por que você vai falar da Nissan? O que a Nissan tem a ver com o conteúdo da página? Bom, para você que não sabe, o Yokohama F Marinos é o clube da Nissan, né? Muitos clubes japoneses eles surgiram de empresas, não clubes empresa, mas sim surgiram das próprias empresas. Quando a gente pega a era pré-J-League, é muito normal você ver clubes como o Mitsubishi FC, o Nissan FC, o Mazda FC. Esses clubes se tornaram os clubes que nós conhecemos hoje. O Mitsubishi virou o Urawa, o Mazda virou o Sanfrecce Hiroshima e o Nissan virou o Yokohama F Marinos. E a situação da Nissan pode afetar financeiramente o clube de Kanagawa, um clube que venceu 2 títulos japoneses nos últimos 5 anos. Então, um clube importante, um clube que chegou na final da última Champions League asiática. Então, a gente está falando aqui de algo que pode afetar um dos maiores e um dos mais importantes clubes da J-League. Isso acontece porque a Nissan está passando por um problema financeiro muito grave. Algumas fontes do mercado financeiro, principalmente a Bloomberg e o Daily Mail, colocam que a Nissan, a situação é tão crítica que pode ser que a Nissan tenha um ano ou um ano e 2 meses, né, entre 12 e 14 meses para sobreviver. Quando uma fonte do mercado financeiro utiliza o termo para sobreviver, então a gente sabe que a situação está bem séria. Quando a gente olha para os últimos 5 anos, o valor das ações da Nissan, nós temos uma queda de 46,62%. Claro, muito também pautado pela pandemia, né? O ponto mais baixo foi em 3 de abril de 2020, muito afetado pela pandemia, e desde então surgiram diversas notícias. Uma positiva, por exemplo, surgiu em maio de 2020, que falava sobre uma possível fusão da Renault com a Nissan para um plano de sobrevivência da crise da pandemia, mas não aconteceu. No último dia 8 de novembro, o Motor Show colocou que a Nissan vai cortar 20% da produção e 9 mil empregos serão cortados após vendas fracas em 2024. A queda da Nissan em 2024 é de 36,47%. O valor das ações hoje em 360 ienes, 360,40 ienes, é o mais baixo desde a pandemia, desde justamente do dia 3 de abril, quando bateu 315,50. Então, a situação da Nissan é muito crítica. A Bloomberg coloca que a performance da Nissan nesse ano é a pior nos últimos 50 anos. Claro que essa análise desconsidera o ano pandêmico, né, e desconsidera a ação do ano pandêmico. E o Yahoo Finance também recompartilhando uma informação da Bloomberg, coloca que o CFO da Nissan vai pedir demissão. Essa informação saiu no final da semana passada, ele deve pedir demissão nos próximos dias. Indo para o lado do Yokohama Marinos, o porquê isso afeta. Bom, assim como o próprio Yokohama Marinos tem 80% das suas ações vinculadas à Nissan e a própria sede da Nissan é em Yokohama, a empresa também é a patrocinadora master do clube e também é a detentora do naming rights do Estádio Internacional de Yokohama, onde o Marinos realiza as suas partidas. A casa do Marinos chama-se Nissan Stadium, além, é claro, da Nissan estampar a frente e a traseira da camisa do Yokohama Marinos. Isso pode ser muito importante porque 20% dessas ações já são vinculadas a uma outra empresa, que é o City Football Group. O grupo que controla o Bahia, o Manchester City, o Girona, o New York City, o Melbourne City.
o Mumbai City. Então, diversos outros clubes já têm o aporte do Grupo City e o Yokohama Marinos é um desses clubes. Não é um dos clubes como, por exemplo, o Bahia, onde o Citigroup tem a maior parte das ações, mas o City tem uma participação nesse share de ações, se a gente pode usar esse termo. Inclusive, a própria Nissan e a Asahi, que é uma marca de cervejas muito famosa do Japão, patrocinam o Manchester City, né? A Nissan e a Asahi patrocinam, se eu não me engano, o uniforme de treino e tem algumas placas espalhadas pelo Etihad Stadium. Inclusive a Nissan fazendo algumas ações promocionais. E é por conta desses 20% também que o Citigroup realiza diversas ações com o Marinos. Sempre que o Manchester City vai fazer a pré-temporada no Japão, acaba fazendo um amistoso com o Marinos. A gente teve recentemente o próprio Marinos do Postecoglou e o Marinos do Kevin Muscat enfrentando o City do Guardiola. Inclusive o último jogo foi muito legal, com o City ganhando de 5-3, baita jogo, muito legal o jogo, transmitido pelo canal Gold, aliás. Uh, Sempre agradecer o canal Gold pela moral que ele dá pro futebol japonês nesses amistosos de meio de ano. Mas por que isso é importante? Porque a gente está falando do Citigroup. Recentemente, como vocês sabem, e a J-League Insider foi a primeira a relatar sobre isso, lá em dezembro do ano passado, ou seja, completando um ano agora, a Red Bull comprou 100% do Omiya Ardija. Então, é a primeira empresa de fora a, a ser dona, se a gente pode usar o termo ser dona. É a primeira empresa estrangeira a comandar a maior parte das ações de um clube japonês. E a Red Bull já vai começando a fazer as suas alterações. O RB Omiya Ardija saindo, alteração no escudo, provavelmente a gente vai ter alteração no uniforme para a temporada que vem. A Red Bull deve assumir o patrocínio master também do Omiya Ardija. E por que isso é importante? Porque esse precedente, caso a Nissan precise se desfazer do Marinos, pode ser que o Citigroup decida comprar a maior parte das ações, comprar mais 31% para bater 51% das ações e se tornar a acionista majoritária do Yokohama Marinos. Isso é algo que a gente ainda não tem informação se vai acontecer, se pode acontecer, mas é uma especulação. Pode ser, pode ser que o Citigroup, entendendo a situação da Nissan e entendendo que pode ter mais um clube satélite, porque hoje o Marinos não pode ser considerado tanto um clube satélite do City, mas entendendo que pode ser um clube satélite como o Bahia, como o Girona, como o Troyes, pode investir no Yokohama Marinos. A situação da Nissan é muito grave, principalmente para a gente, né, que cobre o futebol japonês, entendendo a situação do, do futebol. É como se a gente falasse assim: a Mitsubishi está em crise. A gente vai se preocupar, porque muito provavelmente a primeira coisa que a Mitsubishi vai tentar se desfazer são ações do Urawa, né? Aquilo que, entre muitas aspas, né, aquilo que não faz parte do mercado dessa empresa. Então, obviamente, a gente fica de olho. A situação da Nissan é muito preocupante e a gente vai ficando de olho nessa situação da marca de automóveis e do Yokohama Marinos também. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que caso a Nissan decida vender, o Manchester City deve comprar através do City Football Group as ações do Yokohama Marinos? O que você pensa dessa situação? E eu vou ficando por aqui. A gente vai postar mais um vídeo hoje, mais tarde, falando sobre a rodada passada, mas considerem esse vídeo como um plantão, né? A gente viu recentemente as ações da Nissan e ficamos bem preocupados com a possibilidade do Yokohama Marinos ser vendido de vez. Quero o seu like, o seu comentário e a sua inscrição também. Não se esquece de fazer tudo isso. E a gente volta ainda hoje com
o recap da rodada. Eu vou ficando por aqui. Até mais.